Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. A morte. Se existe algo com o que não nos acostumamos, é a morte. Curioso é que, em meio às incertezas da vida, a certeza da morte é o que mais nos intriga. Provavelmente você já se perguntou: para onde vou quando morrer? Ou existe vida após a morte? As teorias são muitas, mas as respostas insuficientes e incertas. Ninguém se conforma com a morte. Isso sugere que não fomos criados para morrer. Em meio a todos esses pensamentos, a boa notícia é que se você tem perguntas sobre a morte, a Bíblia tem as respostas. Se você tem medo da morte e sofre com a saudade de alguém que partiu, o estudo que segue é esclarecedor. Só para antecipar, o final será feliz. Que elementos compõem a vida humana? Gênesis 2, verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Para entendermos a morte, precisamos conhecer como surgiu a vida. A Bíblia ensina que a vida humana é composta de dois elementos, terra e fôlego de vida. O resultado da soma desses elementos é a alma vivente. O que é uma alma vivente? Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O texto acima diz que a alma que pecar morrerá. Logo, alma é igual pessoa. Um estudo atento indica que, quando a Bíblia fala de alma, está se referindo a uma pessoa ou à vida dessa pessoa. Outro exemplo, em Deuteronômio 10, verso 22, Moisés, ao falar da família de Jacó, afirma que 70 almas desceram ao Egito. O mesmo Moisés afirma em Gênesis 46, verso 27, que 70 eram as pessoas que desceram ao Egito. Não existe, portanto, uma entidade transparente ou consciente, conforme alguns livros e filmes atualmente sugerem. O que acontece com a pessoa no momento da morte? Gênesis 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Na morte, o corpo retorna à terra e se decompõe. Já o fôlego de vida retorna a Deus. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A lucidez se desfaz, juntamente com as lembranças e sentimentos. Salmo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor?
Jesus comparou a morte a um sono. João 11, versos 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Existem pessoas que dizem conversar com os mortos. Isso é possível? Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Segundo esse texto, é impossível falar ou ver alguém que já morreu. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Ela nos adverte que seres espirituais, anjos caídos, são capazes de personificar alguém. Segundo Coríntios 11, versos 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eles são capazes de imitar a voz de um falecido ou até mesmo possuir uma pessoa e psicografar mensagem. Portanto, precisamos ser guiados pela Palavra de Deus e não por supostas aparições de entes queridos falecidos. Que advertência a Bíblia nos traz sobre a consulta aos mortos? Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A Bíblia relata a trágica história do rei Saul, que foi consultar uma médium em Endor, na esperança de conversar com o falecido profeta Samuel. 1 Samuel 28, verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Satanás aproveitou-se da situação para enganar o rei, que sofreu terríveis consequências. 1 Samuel, capítulo 31. Este capítulo relata a última derrota do rei Saul contra os filisteus. Em seguida, ele tirou sua própria vida e foi-lhe cortada a cabeça pelos seus inimigos. Que fim triste!
Qual é o plano divino para resolver o problema da morte? João 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Para os salvos que já morreram, a ressurreição é a solução definitiva para o problema da morte. Ela ocorrerá na volta de Jesus, que é a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para os mortos ímpios, a ressurreição ocorrerá após o milênio, que é a segunda ressurreição. Apocalipse 20, versos 5 a 9. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda ressurreição trará juízo e condenação. Ao coração. Não sei qual foi a sua reação ao ler os textos bíblicos acima. Talvez você esteja com saudades de alguns familiares que já faleceram e tenha a esperança de um dia reencontrar-se com eles. Queremos dizer algo do fundo do nosso coração a você. Apenas Jesus é a solução para a morte. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. Apenas Ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Consegue ouvir Jesus falando isso a você? Ele garantiu que um dia não teremos mais pranto, nem dor, nem morte. Apocalipse 21, verso 4. Precisamos confiar que um dia Ele trará nossos queridos novamente à vida. Agora eu pergunto: como está a sua vida? Se você morresse hoje, estaria em paz com Deus? Pense nisso e entregue mais uma vez o coração a Jesus. Meu compromisso. Entendo que os mortos estão inconscientes e não podem se comunicar com os vivos. Aceito a ressurreição como solução definitiva para o problema da morte. Minha oração. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter vida novamente, ainda que morramos. Que possamos fazer parte da primeira ressurreição quando o Senhor vier nas nuvens do céu. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.